Olá, meninos. Durante essa semana, a gente vai falar um pouco sobre o emprego da crase. Na verdade, costumamente nós temos o hábito de dizer a crase, quando na verdade se trata apenas do acento grave. Esse assunto é muito importante no que se refere à aplicabilidade, escrever cada vez mais adequadamente, consequentemente, se tem mais vantagens sobre a necessidade de, enquanto falante de língua portuguesa, você conhecer, dominar as regras que a própria gramática traz para o nosso dia a dia, certo? Então, compreender o que é a crase, né, saber empregá-la, isso é muito importante em qualquer situação de nossa vida, certo? Em especial para vocês que estão no terceiro ano do ensino médio. Então, aqui eu trago alguns trechos de músicas, para vocês analisarem, alguns trechos de poemas, enfim. Então, temos aqui o primeiro. Sem a pequena morte de toda noite, como sobreviver à vida de cada dia? José Paulo Paes. Então, nessa situação, a gente vai entender o quê? Que após o verbo sobreviver, existe a preposição a, e antes do artigo, e antes do substantivo, vida, existe também o artigo a. Então, para não fique aqueles dois as, sobreviver a, diante do substantivo vida existe também o a. Então, houve a fusão da preposição a com o outro artigo. No caso, existe o a mais a que gerou o acento grave. Ok? Às vezes nunca, Engenheiro do Havaí. Sempre escrevendo cartas que nunca vou mandar. Amores secretos, revistas semanais e deputados federais. Às vezes nunca sei se às vezes leva a crase. Às vezes nunca sei em que ponto acaba a frase. Você sempre soube, eu não sabia. Da frase acaba num riso de auto-ironia. Você sempre soube, não sabia. Da tarde acaba com melancolia. Veja, nessas situações aqui, ele brinca com as palavras, ele vai dizer que não sabe se, diante da palavra, às vezes, ou não, da a necessidade do acento grave. Então, por isso, ele brinca conosco, para que, possivelmente, também nós entendamos isso como uma necessidade de compreender esse assunto. Mas digo a vocês que, diante da expressão ou locução adverbial, às vezes, sempre haverá necessidade da crase, certo? Sempre. A palavra crase é de origem grega e significa fusão, mistura. Em gramática, basicamente, a crase se refere à fusão da preposição a com o artigo feminino a. Vou à escola. Veja, o verbo ir, ele notadamente exige a preposição a. A palavra escola, ser um substantivo, também exigirá o artigo a. Então, a junção desses dois as levou a fazer com que esse a aqui tivesse o acento grave, certo? Outras situações. Acento grave é o sinal que indica a fusão de dois a. Portanto, nenhum a em crase, mas acento grave, certo? É o que eu chamava a atenção. Nós dizemos que é a crase, quando na verdade se trata do acento grave. Emprego da crase. Ocorre a crase quando o termo regente exige a preposição a e o termo regido admitir o artigo definido a. O termo regente normalmente é aquele termo que pede o complemento. O termo regido é, por sua vez, o complemento. Quando nós estudamos regência, vocês devem lembrar um pouco disso. Vou à praça. Vai a algum lugar. A que lugar? A praça. Veja, dois as nessa minha forma de falar. Então, eu coloco o acento grave porque houve ali uma preposição após vou, existe um artigo antes da palavra praça. Ou quando o termo regido for representado por um pronome demonstrativo iniciado por a. Prefiro esta fruta, aquela. O é preferir, quem prefere algo. A que. Veja, ele subentendidamente, ele já tem a preposição a. Para eu não colocar outro a diante do pronome demonstrativo aquela, eu coloquei o acento. Nós colocamos o acento
diante do pronome demonstrativo, certo? Se tratar de um regente que, no caso, o verbo preferir, exige a preposição. O termo regido, logo, é iniciado pela palavra, pela letra A, ok? Emprego da crase. Locuções prepositivas, adverbiais, conjuntivas, expressões adverbiais, enfim. Às vezes não encontro à noite. Veja, às vezes é uma expressão adverbial feminina, à noite também. E essas expressões sempre vão admitir o acento da o acento grave, ou o que nós chamamos também de crase. Os policiais estão à procura do ladrão. A procura é também uma locução adverbial, que, por sua vez, exige o acento grave logo aí. A proporção que chove, mais preocupados ficamos. A proporção que é uma locução conjuntiva. Exige a preposição que exige o acento grave. Certo? Sempre. Mais um trecho de música para que a gente possa entender isso ainda mais, né? Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. E continua, né? Eu acredito que vocês devem recordar. Eu disse a vocês que, diante da expressão ou locução adverbial feminina, sempre exigirá o acento grave. No caso aqui, ó, às vezes. Às vezes, uma locução adverbial feminina de tempo, certo? Então, exigirá sempre o acento grave. Sempre. Não se usa crase. Não se usa crase diante de vários casos, né? Como, por exemplo, diante de palavras masculinas, diante de verbos, diante de palavras repetidas, quando se trata também de um dos termos estar no singular e o outro no plural, e assim sucessivamente. Primeiro caso, sua roupa está cheirando a suor. Suor é uma palavra masculina, então esse a aqui é apenas uma preposição. Não existe artigo, porque se existisse um artigo, seria o artigo o. O a no singular e o nome no plural. Tudo cheirava-me a asneiras, né? Esse a aqui é apenas uma preposição, porque se fosse um artigo, estaria no plural. Então, por isso, não se deve usar a crase, certo? Diante de verbos, jamais, diante deles, nós usaremos crase, né? Está começando a esfriar. Esfriar é um verbo, então isso aqui é apenas uma preposição. Não existe a utilização de artigos antes de verbos, por isso não existe crase também. Diante de artigo indefinido, creia uma festa. Veja, esse um é um artigo indefinido. Eu não vou usar o acento grave. É o mesmo caso diante de pronomes indefinidos. Também não existe a utilização desse acento. Casos facultativos ou opcionais. Normalmente, eu sempre disse aos meus alunos, né, em outros colégios, em outros momentos, logicamente, que esses casos facultativos é preferível que nós deixemos de utilizar o acento grave. Mas claro que você pode também colocar. Diante de pronome possessivo, escrevi a minha professora, minha é um pronome possessivo, certo? Você pode ou não para você utilizar. Diante de nomes próprios, no caso aqui eu tenho Teresa, não fiz referência a Teresa. Então, eu não sou obrigado a utilizar o acento grave, porque aqui é um nome próprio, certo? Regras básicas. Só ocorre frase diante de palavras femininas, né? Isso já foi falado várias vezes. Então, a gente vai verificar aqui, ó, o sol estava pino. Pino é uma palavra masculina. Então, isso aqui é apenas uma preposição. Se não existe a preposição e o artigo juntos, então não existe o acento grave. Ok? Os verbos vir e vir, voltar, chegar, cair, comparecer, dirigir-se. Normalmente, eu digo aos meus alunos que a utilização desses verbos se tornam fáceis a partir do momento que eu coloco em prática uma seguinte regra. Quem vai a algum lugar. Quem volta de algum lugar. Veja, voltar de. Mas quando eu digo voltar da, ou seja, você voltar de algum lugar, mas eu utilizo a preposição da, é porque você precisa, dentro daquele nome de lugar, daquele substantivo próprio, a utilização de uma classe. No caso, como a gente poderia dizer assim, vou à Palmeira dos Índios, vou à Palmeira. Como é que eu vou saber se diante desse a Palmeira existe crase ou não?
eu posso utilizar duas frases para isso. Vou à Palmeira, voltei de Palmeira. Ó, de. De é apenas a preposição, não existe artigo. Agora, se eu já utilizo assim, vou à Bahia, voltei da Bahia, veja, de mais a. Existe a preposição de, existe também o artigo a. Então, diante da palavra Bahia, há necessidade do acento grave, mas diante de Palmeira, não, certo? Então, para saber se há crase diante de nomes de lugares, eu coloco a seguinte situação: vou a preposição esse a, então vou dar, vou te dar. É porque aí nesse momento você vai verificar o quê? Se o dar ficar adequado ao nome de lugar, porque diante dele, naquela frase que foi utilizada anteriormente, né, que você está verificando, a necessidade do acento grave, certo? Veja alguns exemplos. Ó, vou a Porto Alegre, vou de Porto Alegre, então não existe a necessidade de crase aqui. Vou à Bahia, voltei da Bahia. Então, existe sim a crase, voltei da Bahia. É diferente de voltei de Porto Alegre, certo? Frases especiais. Não se usa a crase diante de adjunta adverbiais, que indique meio, instrumento, enfim. Né? Até porque aqui eu só tenho, na verdade, artigos. Não existe preposições de antes, após a palavra formulário, e não existe também uma preposição após o verbo pintar, porque logo ele é transitivo direto. Certo? Se torna fácil de compreender. Ocorrerá crase diante da palavra terra, casa, ou também distância, quando essas palavras vierem delimitadas, digamos assim, especificadas. Cheguei à casa de madrugada, voltei à casa de minha namorada cedo. Veja, aqui estou especificando qual é a casa. Então, a necessidade da crase. Retornamos à terra à noitinha. Diante da palavra terra, não tem. Não especifiquei qual é a terra. Retornarei à terra de meus avós. Veja, aqui eu estou especificando qual é a terra. Então, a necessidade da crase, porque eu especifico, certo? A qual eu estou me referindo. No zoológico, os animais ficam à distância. Eu não especifiquei qual é a distância. Os guardas ficaram à distância de 20 metros. Veja, estou aqui delimitando qual é a distância. Então, por essa razão, a necessidade da crase. Ocorrendo a elipse da palavra moda ou maneira das expressões a moda de, maneira de, ocorrerá a crase diante de nomes masculinos. Isso também é uma particularidade, certo? E se torna fácil quando eu substituo o tempo que está subtendido por a moda ou a maneira. Estilo Coelho Neto, estilo, né? A moda Coelho Neto. Era um senhor atarracado de grossos bigodes a Kaiser. Veja, a maneira Kaiser. Né? Aqui nessa situação, por ser uma palavra masculina, eu vou verificar que a subtendida a expressão a moda. Por isso, houve a necessidade da crase, certo? Enfim, esse é o nosso conteúdo. Nós vamos trabalhar alguns dias durante esta quinzena. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenham dúvidas, é só me perguntar. E a gente pode conversar também, tirar maiores dúvidas ou também esclarecimentos durante as nossas aulas, durante as webconferências. Boa sorte a todos. Um abraço.